Então, né, a gente, logo após, quando a gente liberou o Castilho, depois do jogo do Cruzeiro, né, infelizmente foi uma partida ali que machucou muito o Uberlândia, somente nós aqui do departamento de futebol, porque foi um jogo que a gente ficou muito vulnerável, né, ali você perder é normal, né, esse próprio Cruzeiro que ganhou da gente agora de 5-0, eu há 11 meses atrás eu enfrentei eles lá em Brasília, venci por 1-0, se eu não me engano só não tinha o Caio Jorge ali, o resto estava todo mundo, e a gente com um esquema tático de jogo fechadinho, né, saindo por uma bola. Infelizmente, esse jogo do Cruzeiro ele foi um baque muito grande para nós, né? E você jogar contra o Cruzeiro com o time principal dentro do Mineirão e todo exposto, cara, eu só resumo para vocês, com 20 minutos do primeiro tempo, os 3 zagueiros nossos estavam com amarelado, né? Então, mas enfim, aquilo já passou e desde aquele jogo a gente já estava procurando um novo treinador onde enquadrava com o nosso perfil, né, de jogo, esquema tático. E o Lúcio Flávio, um treinador que também, um jovem treinador ainda no mercado, né, um ex-atleta e também conhece muito bem o futebol. É um cara que teve no Aparecidense contra mim ano passado na Série C. E eu gostei muito do perfil de jogo dele, as ideias, né, batem com a nós. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai ter uma sequência boa com nós. Nós vamos entregar para ele também mais contratações, né? Alguns atletas também vão chegar aí essa semana, né? Hoje a gente anuncia mais um atleta também que chega. Enfim, então, assim, a gente tem procurado fazer o melhor possível, vocês têm visto isso, né? Eu sei que futebol é bola dentro do barbante, não tem jeito, né? Nosso torcedor realmente, eu falo que muitas pessoas têm falado, né, das críticas que têm vindo, mas eu olho para um lado diferente. O torcedor, principalmente quarta-feira, estava no estádio chuvoso, né? Ali a bola não entrava e vem aquela ansiedade, e você toma um gol aos 49 ali ainda, né? O cara nunca mais vai acertar um chute daquele, e, enfim, você fica se perguntando por que com nós, né, e como aconteceu. Mas igual eu falei, cara, quem trabalha, quem dedica, quem é sério, nós somos sérios, nós somos pessoas que faz as coisas acontecer, nós temos histórico para isso, né? Eu sei que não vai ficar só no papel, muita gente critica falando porque a SAF às vezes poderia ter feito um time melhor, as coisas estão acontecendo melhor, mas tem hora também que a sorte faz parte do negócio, né? Eu acho que vai virar, amanhã tem tudo para a gente dar um passo a mais, né, nesse processo. Uma vitória amanhã contra o América dá força, a gente volta ali para o bolo da competição, porque está tudo próximo, né? Ninguém se distanciou, vocês podem ver ali, ninguém está com 12 pontos, né, nas partidas principais. Se você for ver o próprio Atlético Mineiro, tem 4 jogos, 4 empates, né? E 2, 3 deles eles jogaram com a equipe principal. Mas é trabalhar, que o Lúcio possa desempenhar um bom trabalho, a estrutura da SAF vai continuar mantendo todo o processo. A gente tem um ano com Copa do Brasil, Série D, e o ponto principal, cara, recuperar no Campeonato Mineiro, porque a gente, não vou mentir para vocês, a gente está muito triste pela situação, né, dos 2 pontos somente, mas eu acho que só depende da gente para mudar esse cenário. Ô, Fábio, você é muito experiente no Campeonato Mineiro, não precisa nem comentar isso, e o Uberlândia hoje está num momento delicado, né? Mas ainda restam 4 jogos, a metade da competição pela frente na primeira fase, e lá atrás você tinha projetado uma semifinal para o Uberlândia. O que dá para pensar agora em relação a resultados? Então, na verdade, o nosso objetivo sempre foi esse, não vou mentir para vocês, classificar entre os 4, né, sabendo que tem Atlético Cruzeiro, Atlético e América, que são divisões de Série A e B, né, mas hoje o torcedor, nós temos que pensar sim, primeiro em pontuar, fazer a primeira vitória, né, se você ganhar as 4 partidas, você pode ainda classificar entre os 4, por que não, né? Vão falar, pô, a gente é sonhador, não, futebol só termina quando acaba, né? Então a gente tem total condição de ganhar as 4 partidas, mas primeiro a gente tem que ganhar sábado, né? Então esse jogo de amanhã é fundamental, né? Sabemos que nós vamos enfrentar uma grande equipe, com a América também uma das melhores equipes da competição, não perdeu também, né? Tem 8 pontos, uma equipe também tradicional do Campeonato Mineiro, mas eu vejo que a gente tem total condição de vencer eles aqui amanhã, né? Sabemos que algumas peças ali do time também atrapalhou muito essa sequência. Você vai ter um Giovani na 4ª rodada e não bem fisicamente, né? Vocês viram isso no jogo. Ele sentiu muito essa volta, né? Então, assim, alguns detalhes ali na partida mesmo. Mas, conforme eu falei, né? A gente anunciou aí o Jacó, nós anunciamos também, vamos anunciar hoje um outro atacante que foi contratado, né? Tá vindo aí, vocês vão ver hoje durante o dia. E nós estamos procurando ainda mais 3 peças que eu creio que ainda vai chegar. Muitas pessoas ficam falando no tal da cereja do bolo, né? Que eu prometi para vocês, mas a gente não parou, estamos indo atrás. A gente quer só citar que, às vezes, você planeja as coisas, né, Marco, de uma forma
e pensa, e às vezes na execução ela não acontece, né? Como foi nos 4 primeiros jogos. Quem conhece um pouco de futebol sabe o que eu estou falando. O empate contra a Tombense e a derrota para o Itabirita aqui não estava numa previsão, né? Realmente ali os 6 pontos, hoje a gente estaria com 7 pontos, porque empatar com o Betim lá foi um bom resultado, né? Devido às circunstâncias da partida. Mas eu acho que o baque maior de tudo foi o Cruzeiro lá, aquele 5-0 tirou totalmente a confiança dos atletas, né? Por isso que a gente mudou, não vou mentir para vocês. Foi um jogo assim, eu sei que o Jorge é um cara especial, um cara que eu quero bem para ele, mas infelizmente o esquema tático que foi proposto, e a gente tinha um combinado de mudar esse esquema tático, né? E isso não foi feito, né? Realmente às vezes pode ser também por algumas peças que não encaixaram no perfil de jogo que ele gosta, mas conforme eu falei, a gente não quis mandar ele embora, até porque você tem uma multa cara para pagar, né? Isso é ruim para o clube. Ano passado eu falei muito, eu cheguei aqui, já tinha mudado 3 treinadores aqui no clube, foram 4 no ano, né? E onde fica havendo muita mudança porque as coisas não estão dando certo. Mas, Marcos, pode ter certeza que a gente agora vai brigar primeiramente pela primeira vitória, que é o que a gente tem que buscar amanhã contra o América, e depois a gente vai seguir, porque nós temos 2 jogos fora, contra o Atlético e contra o Norte. Somente contra o Atlético, eu conheço bem aquele campo, sabemos que vai ser um jogo o mais esperado do campeonato, né? Às vezes pelas circunstâncias que aconteceu, de eu ter saído de lá, ter ficado 10 anos lá, mas eu tenho certeza que ali, muitos jogadores que estão nesse elenco conhecem bem aquele campo ali, né? E a gente vai fazer bons jogos aí, vai fazer de tudo para o nosso Verdão, primeiramente sair dessa situação que se encontra e a gente voltar a dar alegria para o nosso torcedor, porque esse torcedor do Uberlândia, ele merece, né, um time melhor, merece uma situação de competição melhor, e a gente vai fazer de tudo para isso acontecer. Ô Fábio, eu acompanho o Uberlândia há muito tempo e confesso que nunca vi o público, o torcedor tão motivado, né, em busca do Uberlândia, vendendo muito camisa, a gente vê na rua, né, esse movimento, e no campo, no primeiro jogo, mais de 10 mil pessoas, nesse último mesmo, com todas as circunstâncias do dia, muita chuva, um jogo à noite, né, no meio da semana, mais de 6 mil pessoas. O que você espera para o jogo de amanhã? Já aproveitando para convidar, né, o torcedor para comparecer. Marcos, realmente assim, eu tenho que agradecer o torcedor do Uberlândia, né, o pessoal tem sido muito fiel ao clube, são 40 anos de espera, né, de chegar numa semifinal do Mineiro, de subir de um AD para C, de fazer bons jogos nas Copas do Brasil, enfim, eu sei e sinto isso nos 8 meses que eu estou aqui em Uberlândia, o quanto o torcedor do Uberlândia, do Verdão, ele carece de bons resultados, né? E a gente veio, cara, com uma estrutura, né, melhoramos a estrutura do CT, a imagem do clube, em todo sentido, né? E infelizmente, nesses 4 primeiros jogos, assim, faltou um pouco de sorte, não vou mentir para você, a bola não tem entrado, algumas coisas não têm acontecido, né? A gente fala que só acontece com a gente, o próprio Cruzeiro só estreou titular com o Uberlândia nesses 4 jogos, né? Enfim, mas realmente, como você tem um cenário do segundo turno agora, que dá para você reverter ele, treinador novo, um clima novo, eu convido e convoco o nosso torcedor, não é a hora da gente abandonar, né, no largar. Eu sei que o futebol depende muito de resultado, isso não é só aqui em Uberlândia, é em qualquer clube, em qualquer lugar, onde o clube está dando certo, o aumento de público, o aumento de negócio é maior do sócio-torcedor, na venda de camisas, mas assim, a gente não desiste, né? Eu sou um cara que eu sei de onde eu saí, como foi minha vida, como foi meus trabalhos, a palavra desistir nunca passou por perto da gente. É um momento difícil, sim, não vou mentir para vocês, né, porque futebol tem disso, mas só depende da gente reverter esse quadro. Então, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, vamos fazer o possível, conforme eu falei, estamos no mercado atrás de 3, 4 peças para melhorar esse elenco, né? Não está fácil também porque os melhores jogadores de outras equipes que estão jogando Paulista, Carioca, não é fácil tirar jogador. A gente não vai trazer jogador que está parado, que não vai ajudar a gente em nada, né? Jogador que está aí 2, 3 meses sem ter uma partida. A gente foi indicado por vários empresários aí de alguns jogadores, mas você vai ver o jogador, o último jogo dele foi em setembro, outubro, não vai nos ajudar. Então, assim, convocar o nosso torcedor para esse jogo amanhã, né? Se está difícil esses 4 jogos, sem eles vai ficar mais difícil ainda. Então, acho que é a hora de abraçar, continuar torcendo, continuar, né, tendo energia boa, que as coisas vão acontecer, a bola vai entrar e a gente vai fazer esse Uberlândia, né, voltar para um cenário que ele merece, né? De 1984, se for campeão brasileiro, eu tenho certeza que não é como começa, é como termina. Então, assim, a SAF está fazendo tudo que ela pode, estrutura financeira, dando estrutura para todo o departamento de futebol, né? Pô, nunca na história do clube ele viajou aí de avião no Campeonato Mineiro, vocês sabem disso. E tem hora que a gente fica se perguntando, né? Pô, será que você dá estrutura demais vale a pena?
mas vale sim. Futebol, não é à toa que o Flamengo e o Palmeiras têm os maiores sucessos no futebol brasileiro, porque eles dão as melhores estruturas, eles dão os melhores salários, e realmente, às vezes, a gente não conseguiu ainda encaixar um bom time, mas isso vai acontecer, né? Eu falo que muitas peças que podem vir chegar, alguns atletas também que estão ali não conseguiram ainda encaixar, né, um bom futebol, mas a gente tem que estar confiante que vai dar certo, e amanhã quero convocar o nosso torcedor, vamos abraçar o time amanhã, é muito importante. A gente só depende da gente, né? Se a gente vencer as 2 partidas que a gente tem em casa, contra o América e contra o Pouso Alegre, a gente escapa daquela zona de perigo lá de baixo, e sem contar que a gente tem 2 partidas fora, contra o Atlético e contra o Norte. Sabemos a dificuldade do jogo, por estar fora de casa, mas a gente tem total condição também de ir lá e vencer eles lá. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. Para toda estrutura dada, há sempre uma cobrança, né, maior em cima dos atletas. Eu fui atleta durante toda a minha vida, então sei muito bem isso. Você já deve ter tido tempo, depois da própria partida, quando o Itabiri atuou, né, durante ontem, alguma conversa com o elenco, né, como foi essa cobrança também em cima dos atletas, né, depois de um resultado inesperado como de quarta-feira? Então, nós né, a mesma ação que os torcedores tiveram lá no arquibancada quarta-feira, a gente também teve lá no vestiário. Vou mentir para vocês, não. A gente também realmente cobrou deles também, porque eles estão na carreira no futebol, eles têm que estar preparados para qualquer circunstância. Eu falo que a gente programa e prepara tudo aqui de fora, mas se eles não colocar a bola para dentro do barbante, né? Eu não posso, com 37 anos aqui, nesse corpo que eu estou aqui lá, entrar lá e ter que fazer gol, né? Não dá. Se eu queria estar lá, né? Porque tem hora que está faltando, eu falo com eles, faltando o detalhe, sabe? De acreditar no segundo pau, acreditar ali nas sobras. E assim, cara, ter tranquilidade para fazer gol. Eu falo que o gol é caro, custa caro, por isso que alguns jogadores ganham o que ganham, porque colocar a bola para dentro do barbante ali não é fácil, mas a gente acredita nos atletas, acredita nos nomes que a gente trouxe, né? Tem alguns resultados aí que vocês podem ter certeza que tem acontecido aí no futebol. Eles não vão seguir até o final, né? As coisas vão mudar, e deixamos bem claro para eles que só eles vão mudar esse cenário. Eles também têm que assumir a responsabilidade. Não está faltando estrutura, salário em dia, todas as condições de melhor ao impossível a gente está fazendo para eles. Acho que nunca nos últimos 20 anos o Uberlândia Esporte Clube nunca teve uma estrutura dada igual foi dada agora, né, Marcos? Vocês estão aí há muito tempo, vocês sabem disso. Então, assim, agora a gente quer retorno deles também, né? Porque é fácil, né, a gente criticar só a SAF, criticar nós aqui de trás, mas eles também têm que ter responsabilidade. Falei com isso com eles no vestiário. É agora de famoso, né, culhão. O cara tem que ter culhão agora para jogar. Falamos isso com o Luiz Flávio. Agora, nesse jogo, principalmente de amanhã, não podemos ter jogador que tem medo do embate, medo de querer ganhar o jogo, um jogador que sente esse baque, né? Mas eu acho que amanhã nós vamos dar a volta por cima, vamos vencer, e se Deus quiser, o nosso torcedor vai começar a voltar a energia boa, que é o que a gente precisa. Fechou. Bem, Fábio, Arthur devia ter lembrado aí. Durante essa semana, muito foi falado acerca da questão do estacionamento do Parque do Sabiá. Inclusive, gerou uma polêmica entre vários telespectadores que foram assistir ao jogo do Uberlândia. Eu queria saber, o Uberlândia Esporte Clube ele tem algum parecer sobre essa situação do estacionamento, se os torcedores deveriam poder estacionar ali para ter maior comodidade para esse tipo de jogo? Então, isso é um ponto que nós somos cobrados, né, pessoal, o torcedor. O que eu queria deixar bem claro, pessoal? A SAF somente vai jogar o jogo lá. Quem administra o estádio é a Futel, né? Vocês sabem disso. Ela é totalmente administrada pela Futel, pelo Zanata e sua equipe, que inclusive tem dado muito apoio para nós, né? Tem sido firme com a gente lá. A gente sabe que o estádio ele é um estádio antigo, né? Que ele tem deficiências nas portarias, nos acessos, são portas pequenas, acessos pequenos, e o torcedor também tem, culturalmente, às vezes, chegar muito em cima do jogo. Eu acho que devido ao primeiro jogo ter tido um transtorno até do sistema também, do sócio-torcedor ter falhado lá, ele teve um sistema onde ficou tumultuado aquele ambiente. Então, por que a polícia alegou para a Futel e para a SAF, né? Que devido a esse tumulto que deu o transtorno ali da entrada da estreia, que deu 10 mil pessoas, eles preferiram isolar aquele espaço ali, em frente aos acessos, para eles terem uma transição maior nos veículos da PM e tal. Só que nós pedimos o comandante, pedimos eles inclusive estão fazendo uma reunião agora lá no estádio para voltar esse estacionamento, principalmente quarta-feira, que foi um dia chuvoso, né?
muitas pessoas têm que ficar parando o carro longe, acaba também atrapalhando, mas assim, quero deixar bem claro que a SAF não tem nada a ver com esse fechamento de estacionamento, até porque seria burrice da nossa parte não querer dar uma comodidade para o nosso torcedor, né? Então assim, mas eu creio que hoje eles vão ter esse consenso lá, vão liberar isso. Outra coisa que foi importante, a Futel liberou aquele acesso da via lá em volta do parque, que os carros conseguem transitar, né, ali também, eu acho que dá uma outra saída, uma outra rota de fuga, e a gente pediu ao nosso torcedor para chegar um pouco mais cedo também ao estádio, né, para a gente conseguir eles estacionarem o carro dele. Eu acho que também tem muito problema ali, porque os carros acabam tendo que estacionar em lugares, às vezes acaba sendo multado, né, você imagina o torcedor, já compra o seu ingresso, vai lá, gasta no estádio, aí depois do jogo tem que pagar uma multa, cara, é triste, né, infelizmente isso não pode acontecer. Mas eu acho que nós vamos passar por cima disso também, né? Se Deus quiser, sábado o estádio vai estar liberado ali, o acesso para o nosso torcedor, para o estacionamento. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente abraçar, né? Agradecer vocês da imprensa, independente de tudo que tem acontecido, você tem sido muito ponta firme com a gente, sabe? Vocês conhecedores de tudo que nos últimos 10 anos a cidade espera, é uma expectativa muito grande de todo mundo, de que dê certo, que aconteça. Eu sei que tem muita gente aqui, eu queria citar isso, que está por trás dos bastidores, que tiveram aqui no Uberlândia, quer que dê errado. Eu sei que tem pessoas infiltradas que quer que as coisas aconteçam, porque às vezes não aconteceu com eles, eles não querem que aconteça com a gente. Mas eu quero deixar bem claro, eu não sou de parte associativa antiga. Eu não tenho nada a ver com as brigas dos 20 anos que aconteceram aqui no clube. Eu sou da SAF, eu venho com um projeto de dar oportunidade para o clube num cenário que ele merece. Uberlândia, eu quero deixar claro, é uma cidade maravilhosa, onde eu escolhi morar, estou morando aqui com a minha família, né, onde eu quero ficar aqui por muitos anos, mas realmente assim, a gente não vai deixar pessoas maldosas atrapalhar esse projeto. E eu falo, as coisas às vezes acontecem assim, porque lá na frente vem coisa boa, então o nosso torcedor pode esperar aí um retorno da SAF, a gente não vai medir esforço, né, os meus 3 sócios, que é o Adriano, o André e o Bruno, deixaram bem claro, se for investimento para trazer mais jogador, se for investimento para trazer mais investimento para que aconteça, a gente vai fazer. Então, não vai faltar investimento, não vai faltar apoio, mas as pessoas maldosas que tem por trás aqui, que eu tenho visto isso, né, que estão tentando atrapalhar, porque às vezes na gestão deles não conseguiram que desse certo, às vezes eles querem que a SAF não dê certo, mas o que eu quero deixar bem claro para eles, a SAF não é de gestão do associativo antigo, eu não tenho briga com ninguém deles, ao contrário, eu quero que todas as ex-pessoas que passaram aqui dentro, que são várias pessoas que nos ajudaram, hoje é o Jânio, né, teve o Rênio, o Guto, né, o Everton, o Flávio, que esses ex-presidentes e as suas diretorias que lá atrás tiveram, algumas pessoas que trabalhassem aqui, abraçam o projeto. Porque se o Uberlândia der certo, não é só o Fábio que vai ganhar, é a cidade que vai ganhar, é a torcida, é a imprensa. Então eu acho que assim, se nós que somos, né, eu sou uberlandino, mas já me considero um uberlandense, não abraçar o Uberlândia e torcer para as coisas acontecer, ficar pior que tá, vai ser ruim para todo mundo, né? Então, assim, cidade perde investimento, as coisas deixam de acontecer. Então, acho que é a hora de todo mundo abraçar, faz parte, né? Se não quer torcer para nós, que não dê certo, beleza, mas não atrapalhe, né? Não fica nos bastidores aí tentando polemizar, falar que o estacionamento foi a SAF que fez errado, né? Então, assim, quero reforçar novamente, torcedor, aquele que gosta do Verdão mesmo, que realmente está aqui há muitos anos esperando, confie na SAF, cara. A SAF vai fazer isso acontecer. Pode ter certeza, a gente não fala às vezes, o Fábio falou demais, criou muita expectativa. Não, cara, se eu não falasse que as coisas vão acontecer, eu falar que vai dar errado, né, aí vocês vão me desculpar. Realmente não é o contexto, eu sou esse cara, eu sou uma pessoa de energia boa, sou um cara de positivo, sou vencedor, né, vocês podem ver o nome aí no mercado, a gente venceu, a gente passou, e eu tenho certeza que aqui também nós vamos vencer. Então, novamente, quero agradecer vocês, pedir ao nosso torcedor, vá ao estádio amanhã, apoie o time, né? Só nós podemos fazer a diferença disso, mas sem o apoio de vocês vai ficar difícil. Então vamos ajudar, vamos torcer, vamos prestigiar, que eu tenho certeza que a bola vai entrar e nós vamos passar essa fase aí e vai voltar tudo dar certo.